Você sabe uma coisa que faz? Algo muito sério que isso causa no cérebro, gente, causa no cérebro. Diminui o cérebro. Porque se você não usa o cérebro encolhe. O cérebro encolhe. Então é músculo, né? Se você não usa, se ele não está sendo praticado, se você não exercita para pensar, para fazer conclusões, para criar estratégias, criatividade, vai encolhendo. E já existem aí sérios resultados mesmo de pesquisas que foram feitas de que o cérebro da humanidade como um todo está encolhendo. Por isso que a ciência está se aproximando cada vez mais da espiritualidade, porque traz a explicação para aquilo que antes era mistificado e hoje já tem explicação para a coisa, né? Então, o poder da palavra molda a realidade, porque a palavra, que é som, ela traz toda uma materialização, que é uma geometria mesmo, cristaliza algo. E essa cristalização vai retornar para a gente em forma de matéria. Você vai fazer lá aquele exame de eletroencefalograma, vai mostrar lá suas ondas, né? Seu cérebro está lá emitindo uma energia. Tem um padrão energético ali. Esse padrão energético, que são seus pensamentos, que se tivesse uma forma, né? Vamos imaginar assim, se seus pensamentos, a sua consciência que está aqui agora com você, essa aqui presente, se ela pudesse ter uma forma, que forma teria? Antes de pensar em forma, a gente precisa pensar em som, porque é a partir do som que surgem as formas, que aí a gente vai falar da simática. Então, que música será que você está tocando? Qual será a música da sua consciência? Que música é essa? Será que é uma música calma, harmoniosa? Vai gerar um padrão geométrico maravilhoso, se for, né? Vai formar um padrão de uma mandala lindíssima. Agora, se você estiver tocando uma música mais irritante, dissonante, a forma geométrica que vai formar não vai ser tão legal assim. Na dúvida, fale coisas positivas. Né? Se você falar assim, mas não sei se dá certo. Mas na dúvida, custa seguir um pouco esse caminho para ver o que vai acontecer? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e você está assistindo a mais um episódio aqui do Filhos do Todo. Qual é a tua relação com as questões universais, as frequências, as músicas, as oitavas? E me diga mais, como é que você hoje acordou? Você sintonizou com alguma frequência, com alguma música? Tem alguma música na tua mente? Você relaciona momentos marcantes da sua vida com frequências, com músicas? Nós vamos falar sobre isso com uma profundidade hoje. E lógico que vão surgir ramificações dentro de aspectos relacionados aí ao universo, à consciência e vários fragmentos que possam surgir. Nós já trouxemos essa convidada uma vez, foi muito bacana, e nós estamos aqui numa segunda possibilidade com Drica Gomes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fael. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com seu público, né, para a gente falar de neurociência, de espiritualidade, de consciência, de cérebro. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Eu também gostei muito do nosso primeiro papo e vamos partir para mais um episódio aí, né, pessoal? A propósito, galera, vamos nos conscientizar aí que os conteúdos cheguem. Ó, sabia que tem muita gente não inscrita assistindo vários conteúdos aqui? Então vai lá, se inscreve, é um toquezinho, o sininho, porque é bom para você. Se você gosta, assim chega mais conteúdos como esse aqui. E aproveita, e se esse assunto te traz algum tipo de despertar para pensamentos, encaminha para os seus grupos, coloca aqui nos comentários. Esse vídeo chegou até você naturalmente ou foi porque você estava inscrito ou alguém te enviou? Se alguém te enviou, provavelmente essa pessoa quer ver você bem. Então faça o mesmo por alguma outra pessoa que você quer ver bem. E as redes sociais também da convidada vão estar aqui, você vai poder interagir com ela de várias formas. E vamos entrar nessa questão da geometria da consciência, né? As questões vibracionais, essa consciência vibracional que nós temos, né? Essa questão da simática. E muita gente diz o seguinte, que às vezes a música, ela muda uma realidade. Ela pode mudar uma realidade num momento específico, né?
mas já é possível comprovar que uma frequência, uma música pode trazer uma ordem, de repente, num estado de caos? Sim, com certeza. Tem muitas pesquisas já, Rafael, a respeito disso, né, que comprovam realmente o poder da frequência no cérebro da pessoa, porque, assim, são imagens que são feitas, né, ressonância do cérebro enquanto a pessoa está ouvindo uma determinada música ou uma determinada frequência. Então, o aparelho vai mostrando as ondas cerebrais e como isso vai ativando algumas áreas do cérebro. Então, tem áreas do cérebro que são ativadas, elas se iluminam, e é como se fossem ali fogos de artifício, sabe, que vão ali iluminando alguns pontos do cérebro. É muito bonito, inclusive, de se ver. Então, essas comprovações, elas existem sim, de que a música, ela tem esse potencial de ativar áreas do cérebro, ativar áreas da memória. Principalmente, essa é uma área que está sendo muito estudada para a questão de Alzheimer, para até mesmo para o mal de Parkinson. Está sendo muito mesmo estudado esse processo musical, tanto com frequências, quanto com algumas músicas clássicas também, que tem esse potencial de harmonizar o cérebro, as células do corpo, inclusive para tumores, sabe? Que vai ali realmente fazendo todo um processo de dissolver esse tumor. Então, a música, ela tem o seu potencial da frequência que age ali naquelas células de uma maneira incrível e vai, é como se fosse ali fazendo uma harmonização. Harmoniza as células e uma vez que elas estejam harmonizadas, aquilo que estava ali em desacordo vai perdendo força e vai se alinhando. Então, essa também pode ser entendida como uma geometria. Também é uma geometria, a geometria que vai harmonizando, que vai embelezando, que vai trazendo mais harmonia, beleza, perfeição para o nosso corpo, né? Isso é algo muito bonito e já é comprovado, sim, cientificamente. Isso é muito bacana, porque muitas vezes quando surge algo nesse sentido, alguns céticos de plantão ficam, causando tumulto e tudo mais, falando que: "Ah, mas isso, aquilo, isso daí é placebo". Mas o placebo tem resolvido muitos casos, então, no caso, porque eu vejo muitas pessoas descrevendo melhorias, né. E Sim. especificamente na questão dos sentimentos, né, a gente vê que atualmente os seres humanos estão numa bolha de sentimentos, explosões e tudo mais, e em relatos históricos a gente sempre observa que, sim, existiam fragilidades emocionais, mas eu vejo que hoje em dia tem muito mais. As Uhum. pessoas têm muito mais CIDs, né, que se Sim, desenvolveram. muitos. Aham. E você acredita, né, dentro desse seu universo, que parte disso sejam pelas frequências espalhadas? Porque, lógico, a tecnologia também proporciona um tumulto mental, né, a chegada de informações e de tentativas de também convencer as pessoas de certas coisas, pode mexer com essa questão frequencial de cada indivíduo, mas sendo jogado de uma forma coletiva? Ah, com certeza. É isso que eu chamo de ruído mental, né? Então, todos esses sons que acabam sendo mesmo sons irritantes, que nos atrapalham, que nos incomodam, som do dia a dia, tá? Vamos começar por aí, pelo som do dia a dia. Então, você sai de casa para ir trabalhar e aquele som de carro, de buzina, movimentações, aquela poluição sonora. É lógico que isso vai agir no nosso cérebro de uma forma que vai trazer um estresse. A amígdala cerebral, que é aquela partezinha lá do cérebro, que ela é ativada diante de medo, de incertezas, de insegurança, ela vai ficar ativa. Isso eleva o cortisol, isso aumenta a adrenalina, então quando sobe a adrenalina, aumenta o cortisol, o nosso sistema imunológico fica reprimido. Então ele suprime. Suprimiu, nós ficamos suscetíveis a doenças, a problemas de saúde, né. Isso eu estou falando apenas do nosso ruído do dia a dia, mas e os outros ruídos, né, que a gente vê, por exemplo, você vai assistir televisão, você vai ver aqueles filmes ou aquelas outras coisas, assim, que te colocam medo, assustam, terror, as notícias, são coisas que entram, então são ondas de informação que vem para o teu cérebro guarda aquilo, registra, de repente pode até ser um ponto que vai lá ativar já algum medo que você já tinha, ativando esse medo que já existia em você,
o que acontece? Vem novamente, a amígdala dispara, cortisol sobe e o processo todo só vai aumentando. Então, o medo é um ruído, porque o medo ele surge a partir de processos de audição mesmo. Você vai ouvindo algumas coisas, algumas notícias. Isso vai fazer uma associação com algum medo registrado lá. Isso vai fazer com que aumente a adrenalina, suba o cortisol, seu sistema imunológico vai cair, você fica suscetível a problemas de saúde. Então, é tudo isso junto, né? Não posso dizer que é uma coisa só. Então, imagina todo esse ruído externo estando aqui presente nos nossos ouvidos, entrando no nosso cérebro, no nosso corpo, e isso traz o resultado que a gente vê, que é o que você falou, todas essas doenças surgindo, todos esses problemas, porque ativa, tá? Ativa aquelas áreas. De repente você tem ali um gene que está estacionado no seu corpo, gene de alguma doença, de algum problema, porque nós temos isso, né? E eles ficam ali, paradinhos, estacionados. Mas, a partir do momento que você começa a ter esses ruídos, é como se isso fosse um sinal que vai fazer com que esses genes acordem. E eles acordando, a gente tem todos esses problemas surgindo por aí, Fael. E aí, bom, isso daí a gente vê, por exemplo, na indústria cinematográfica, né, que tudo é relacionado a uma frequência, um disparo de imagens e tudo mais. Uhum. Porém, o que que eu observo hoje? Antigamente, até a gente observava o seguinte, lógico, tinha um padrão de escolha para certos artistas se destacarem, mas ao mesmo tempo você observava uma qualidade musical, uma qualidade, de letras até, que não eram tão Sim. para você sucumbir a algo. Hoje em dia eu encontro uma dificuldade, e isso eu digo no cenário que a gente vê que fica divulgado amplamente, de encontrar alguma situação onde um grupo, ou um cantor, ou uma música escape dessa questão de baixas vibrações. Hoje em dia parece que afunilou muito essa questão da qualidade ser menor, né, e de palavras-chave junto à frequência, fazer com que as pessoas, eu vou até falar um termo aqui que as pessoas elas vão até fiquem, bestializadas, elas ficam tipo, sabe, parece que acaba com a capacidade intelectual da pessoa. Uhum. Então, por que nós temos um progresso na tecnologia para várias situações, só que ao mesmo tempo, nessa questão musical, que eu sei que é a tua área, frequencial e tudo mais, observa-se um regresso constante. Exatamente. E isso acontece pelo seguinte, é a baixa da qualidade, né, a gente vai falar mais para frente das oitavas, nós estamos agora em oitavas baixas, tá. Falando em termos musicais, as oitavas baixas seriam aquelas notas mais densas, aquelas notas mais pesadas. Então, em oitavas baixas de consciência, de energia, o que acontece? É como se a gente estivesse vivendo agora um momento de valorização desse nível de frequência, tá? Por que que nós estamos nisso? Aí você pode colocar ideologia, política, enfim, tudo isso que gira ao entorno que a gente sabe que isso existe. Então, já dizia Pitágoras, ele dizia isso, que as frequências, elas moldam uma sociedade. E de fato é. E as frequências, elas não são apenas em música, tá? A frequência, ela vem em banco de informação. Esse banco de informação é em imagens, são em cenas, são em ideologias, são em várias outras questões que a nossa sociedade está engajada. E a partir daí, quando isso se repete, porque o nosso cérebro, ele é reprogramado por repetição. Então, quanto mais você vai repetindo uma situação, repetindo, isso se torna um padrão e vira normal. Vem uma normalização, então. Nós estamos vivendo hoje como se fosse uma normalização, entre aspas, tá? De um campo frequencial de oitavas baixas, em consciência, em educação, em mentalidade, em cultura,
Enfim, isso tudo produz uma sociedade. E é a sociedade que nós estamos vendo hoje, infelizmente. E você sabe uma coisa que faz? Algo muito sério que isso causa no cérebro, gente, causa no cérebro. Diminui o cérebro. Porque se você não usa o cérebro encolhe. O cérebro encolhe. Então é músculo, né? Se você não usa, se ele não está sendo praticado, se você não exercita para pensar, para fazer conclusões, para criar estratégias, criatividade, vai encolhendo. E já existem aí sérios resultados mesmo de pesquisas que foram feitas de que o cérebro da humanidade como um todo está encolhendo. E olha só o grande problema que é isso, né? Uma sociedade que não se desenvolve intelectualmente, porque está numa frequência baixa, vamos dizer assim, de entendimento, de conexão, de tudo isso, essa sociedade decai. Decai em qualidade de alma, de consciência e cerebral. Isso é bem forte, mas bem preciso, porque, claro, a gente está falando sobre evolução, né? A música, ela está presente dentro da evolução do ser humano. Exato. Desde a antiguidade até os tempos atuais, nós estamos moldados com histórias também que são contadas através das músicas, né? Exatamente. E essa Uhum. questão das oitavas, né? O universo e essas oitavas. Para quem está assistindo, muitas vezes pode surgir uma questão que já me surgiu várias vezes, que é a seguinte: então todas essas frequências, essas oitavas, estão à disposição num campo universal, vibrando de forma constante. E aí, como é que a gente faz para sintonizar com cada uma delas, né? Já que tudo está disponível, existe uma forma natural do ser humano entrar em conexão com uma frequência melhor, partindo partindo da vontade Uhum. dele. Sim, que é o essencial, né? Primeiro passo é justamente esse, tem que partir da vontade, você tem que querer, você tem que buscar. E aí a gente já entra no conceito das oitavas, tá? Porque eu vou explicar um pouquinho aqui o que são essas oitavas. São as oitavas invisíveis dos tons musicais do universo. O universo, ele é formado por frequências, né? Isso todo mundo sabe. Então, tudo que rege o nosso mundo, o nosso espaço, é energia. E dentro desses padrões de energia que constituiu o universo ele não foi feito do caos, ele não veio do caos. Porque se você olha para tudo que existe, você olha para a natureza, você olha para os animais, você olha para o pôr do sol, você não vê beleza ali, né? E para que a beleza exista, como é que ela pode ser caótica, né? A beleza, ela vem da harmonia, ela vem de um estado de ordem. E essas oitavas altas do universo é exatamente esse ponto que organiza, harmoniza e embeleza todas as coisas. Essa é a oitava do universo, a oitava alta do universo. E essas oitavas nós podemos alcançar em nosso estado de consciência. Quando? Quando você busca, é aquilo que eu falei, tem que querer, né? Quando você quer, quando você deseja realmente evoluir, crescer, expandir, aí sim, aí é o momento onde você começa a buscar. E você vai buscar de que forma? Você precisa primeiramente buscar por aquilo que vai te causar bem-estar, que vai te elevar, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou mentalmente, sendo lendo um bom livro, ou assistindo um filme bonito, ouvindo boas músicas, música clássica. A gente você não vê pessoas aí, principalmente jovens, né, que ouvem música clássica. É. A música clássica, ela tem esse poder, tá? Principalmente as músicas de Bach, de Beethoven, elas têm um poder de harmonizar, elas nos elevam mesmo para essas oitavas, tá? Para quem está buscando ouvir essa música, sente que realmente se eleva algo, algo se eleva em você. E no cérebro, a neurociência explica isso. A neurociência explica, porque no nosso cérebro, Fael, existe um registro lá, uma memória primordial. Essa memória primordial, ela é conectada com o estado de beleza e harmonia, porque nós somos criados por meio dessa matemática perfeita,
que ela é baseada em beleza e harmonia. Então, esse resultado, ele está aqui registrado, é o nosso registro. Então, toda vez que a gente vê uma linda obra de arte que você admira, você se conecta com aquilo, aquilo te faz um bem. Quando você presencia uma paisagem na natureza, linda, harmônica, você não fica inebriado, não é? Aquilo não faz uma ressonância. Essa ressonância é porque o teu cérebro reconhece a perfeição. Porque nós fomos criados pela perfeição. Exatamente. A perfeição, todo o que está em tudo, somos filhos do todo. Exatamente. Não é mesmo? Somos filhos do todo. Por isso que nós nos reconhecemos no todo. É muito Excelente. bonito isso. Até arrepia, assim, de falar. Porque eu percebo isso quando eu estou assistindo um pôr do sol. Né? Você não se arrepia quando você ouve uma música maravilhosa? Sim, eu Uma sou música muito linda. conectado com músicas. Inclusive as que você compartilha, eu sempre vou lá falar, tem que ouvir, porque você desperta um estado de alegria, um momento assim de nostalgia, que também é bom também, às vezes, né? Então, minha biblioteca no Spotify para você, a Neuromusic Drica Gomes, lá tem várias playlists para você se elevar, né? E chega mesmo nesse estado. E me fala um pouquinho sobre essa questão da música como diferencial em uma trajetória. Uma pessoa que teve um antes e depois. Uhum. Então, tem comprovações científicas, tá? Desses resultados. Existem vários e vários. Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns que são meus casos. Que eu vi, que eu presenciei. Estava ali conectada com a pessoa no dia a dia dela. Na minha terapia, que é a Jornada da Alma, tá? O que acontece? Vou citar aqui 2 casos, tá? Que pode conectar muito aí com você que está assistindo. Primeiro caso era um rapaz que ele tinha um grande sonho, um grande desejo dele era de palestrar. Ele tinha um sonho de ser palestrante, mas extremamente tímido, extremamente introspectivo, gaguejava muito. Ele tinha a amígdala dele assim super ativada, toda vez que ele subia no palco, ele tremia, né, gaguejava. Ele entrava num estado assim de quase mesmo uma crise de pânico. Mas ele chegou para mim e falou assim: Drica, é possível você me levar para o palco? Eu quero palestrar meu sonho. Falei, vamos embora. Você confia? Primeira coisa, porque você tem que confiar no processo. Eu não confio, vamos. Ok, eu comecei com ele todo um processo, primeiro para cuidar dos medos. E aí a gente vai falar das frequências, tá? Então, a frequência de 396 Hz e 471 Hz. Essas duas frequências foram usadas para aliviar medo e aliviar a amígdala cerebral, que era ali onde ela sempre disparava nos momentos em que ele só pensava em subir no palco para palestrar. Essas duas frequências, 396 e 471, é para melhorar a comunicação, a desenvoltura da pessoa, é isso? É para trabalhar os medos. 396 trabalha os medos das pessoas, mesmo aqueles que ela nem sabe que existe, trabalha esses medos e traumas, e 471 Hz, ela harmoniza o cérebro, limpa, tá? É como se fosse fazer uma limpeza. Então, eu fiz esse protocolo com ele, primeiro dessas frequências. Aí eu falei, agora você precisa se colocar no desafio. Porque não adianta nada a gente fazer isso se você não ir para o desafio. Ele marcou a primeira palestra. Marcou. Morrendo de medo. Eu falei, vamos fazer umas sessões de hipnose. Fiz com ele as sessões de hipnose com essas frequências, tá? E ele foi pro primeiro dia, ele subiu tremendo, ele falou para mim depois, Drica, o microfone parecia que não ia parar na minha mão, que ficava assim, o microfone ia pular da mão dele. Mas ele foi, eu falei, ótimo, você foi, você venceu o obstáculo, seu cérebro agora já aprendeu que existe esse caminho, que é o caminho do ir e fazer. Parabéns. A segunda vez eu continuei com o mesmo protocolo, tá? Músicas e frequências. Aí entram músicas para aumentar a dopamina, dependendo do estado emocional dele. Entram músicas para serotonina, se ele precisasse acalmar e relaxar. Fui fazendo esse protocolo. Ele foi para a segunda. Na segunda ele foi melhor. Ele foi para a terceira. Melhor ainda. Hoje ele é palestrante. Ele é palestrante. O medo sumiu dele? Não.
O medo não desaparece, mas ele controla o medo, não o medo que controla ele. Então eu sempre falo isso para as pessoas, não adianta você querer que o medo desapareça, que a sua dor desapareça. Ela é sua, você precisa acolher. A partir do momento que você acolhe, ela se acalma dentro de você. Aí não vai ser ela que te domina. Então esse foi um processo que teve muito sucesso, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Com protocolo musical e algumas sessões de hipnose que foram poucas, foi mais música do que hipnose mesmo. Se bem que a própria música, ela já leva a pessoa para um estado de hipnose, né. Ah, com certeza. A própria música já leva, então muitas vezes eu nem preciso aplicar a hipnose em si, porque a própria música, a partir do momento que a pessoa ouve, já vai trabalhando o cérebro dela e ela já vai tomando consciência de algumas coisas e se resolvendo sozinha, apenas de ouvir aquelas músicas ou frequências que eu elaboro, né, a playlist para cada pessoa, dependendo da situação, eu faço personalizada ali para ela. E Então essas frequências, elas, por exemplo, você falou dessas duas, né? uhum. Em algum momento do dia ele ouvia uma, em outro momento outra, ou dava para ele fazer tipo um blend ali? Ah, então, depende sempre de cada caso, né. Às vezes pode ouvir as 2, uma seguida da outra, dependendo do nível do medo, dependendo do nível, né, que tá a pessoa de mentalidade. Eu preciso analisar a pessoa antes de prescrever, porque é como se eu estivesse prescrevendo um medicamento mesmo, né. Tem que ter o tempo certo, e tem que ter a quantidade certa para fazer o efeito na pessoa, né. Inclusive, esse é um método que eu comecei agora, vou começar uma mentoria para as pessoas que querem aprender essa metodologia, tá. É o Neuromusic Method, que eu estou elaborando agora, que eu vou ensinar terapeutas, médicos, tem muitas pessoas que estão querendo aprender essa minha metodologia com música e frequência, né. Então é muito bacana de ver esses resultados, porque eles acontecem mesmo, né. E esses resultados, por exemplo, é fato, a gente vê que às vezes uma pessoa tá cabisbaixa e ela, sei lá, ela vai para um lugar e ela entra em contato com uma música comercial, normalmente as antigas, né, e a pessoa pega lá, fica um pouquinho melhor, já começa a dar um sorriso, já começa a se Uhum. soltar, né. E o fato também que você comentou sobre as músicas clássicas, né. Até hoje eu não vi ninguém que gosta de música clássica interferir no livre-arbítrio alheio. Olha aí. Tipo, né, o vizinho que tá ouvindo, obrigar o outro a ouvir naqueles volumes alarmantes, né. Uhum. Então já nota-se que tem algo positivo ali, né. Sim, você vê que já é um novo padrão, são oitavas altas essa. Essas são as oitavas, porque quem ouve música clássica, já mostra ali que ela já tem uma busca por estética, tá. É trabalhada essa estética, mas que estética é essa? É uma estética moral, comportamental, até mesmo psicológica, que é e a empatia ela é muito trabalhada também. Então, quando eu ouço música clássica, automaticamente essa empatia vai estar se desenvolvendo em mim, meu sistema límbico ele vai estar sendo fortalecido, eu vou estar recebendo ocitocina, a ocitocina é o hormônio das conexões, né, que faz com que eu fique ligada em você, você fique ligado em mim, eu vou me preocupar com você. Então, quanto mais ocitocina, mais empatia e mais eu vou me preocupar com o próximo. Então eu não vou querer incomodar o outro. Então olha como uma coisa está totalmente interligada com a outra, né. São os gostos estéticos, são as preferências, e a gente falando disso, de estética e de preferência, tem a questão matemática da música, que é uma coisa maravilhosa, que engloba aí, a proporção áurea, né, que Pitágoras também falou isso como a música das esferas. São coisas que estão completamente ligadas e relacionadas. É uma matemática, no caso, universal, uma geometria também que se conecta a isso, né. E aí o ponto da conexão é tipo, nós vemos que as pessoas falam assim: "Ah, mas, se a música hoje em dia comercial pode interferir num fator de prosperidade do indivíduo", né. Porque eu vejo o seguinte, quem canta certas músicas, o artista, Uhum. muitas vezes ostenta quantidades altas de dinheiro e
alega que seja prosperidade aquilo que eu questiono se é prosperidade ou não. E o indivíduo que ouve, muitas vezes, não vai ter aquela prosperidade. Ele não vai ter aquela riqueza que o artista está tendo, porque muitas pessoas estão ali ao redor dele. E aí a gente vê um problema que vira social também, tá? Eu acho que não é só comercial, vira da sociedade. As pessoas estão envolvidas com músicas que derrubam elas e que aí elas só alimentam a esse mercado. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi relatos desses artistas que têm muito dinheiro e vão para condomínios de pessoas que também têm muito dinheiro. E essas pessoas são obrigadas a mudar porque eles também colocam as músicas e aí atrapalha Uhum. as pessoas que querem sossego. Aí desestabiliza a prosperidade de quem era próspero. Uhum. Então, por que eu estou entrando nesse tema? Como a música e a frequência pode influenciar na prosperidade do ser humano e também no aspecto relacionado a o que ele escolhe como caminho profissional, o tipo de roupa que ele vai usar, né? Como pode, eu não estou nem falando de destino, mas como pode fazer com que aquela pessoa saia de um caminho ou entre em um caminho melhor ou saia de um caminho que era bom. Uhum. Não tem como a gente sair dessa questão de frequência, porque e tudo está baseado nas escolhas também, Fael. São escolhas, né? Então, na neurociência, as escolhas elas surgem a partir do nosso córtex pré-frontal. Então, hoje a sociedade está com um grande problema no córtex pré-frontal. Também são outros resultados científicos que existem aí, mostrando que essa área do cérebro ela está bastante prejudicada, tá? Está muito prejudicada nos seres humanos hoje em dia. Porque é a área que te dá noção das coisas, te dá coerência, tá? O que é certo, o que é errado, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Então a gente vê hoje em dia muitas loucuras sendo feitas, muitas pessoas meio que, como você falou comigo anteriormente, né? É como se elas estivessem se bestializando, né? Córtex pré-frontal que está se deteriorando. Então, as frequências, nesse caso, que são as escolhas, né? Você primeiro tem que ter essa área do cérebro fortalecida, ou, no mínimo, bem estruturada, para você fazer boas escolhas na sua vida. Porque as frequências todas estão aí disponíveis, tá? Então, eu costumo dizer assim: todas as portas estão abertas. Todas estão abertas. E você só acessa essas portas. E você acessa essas portas quando você entra na frequência delas. Então, tudo está aí disponível, tá? Tem um físico matemático muito famoso, que ele chama assim Roger Penrose. E ele fala muito sobre a consciência. Ele fala da consciência, ele fala da expansão, do universo expandido. E ele tem essa teoria de que realmente existe todo esse espaço que está aí disponível para nós em termos mentais, tá? Então, em termos mentais, a sua mente pode acessar vários possíveis estados frequenciais, mas só vai acessar quando você fizer essa escolha. E a escolha é qual? É aquilo que eu estava falando das oitavas. Você precisa buscar por essas oitavas. Buscar pelo bem, pelo bom, pelo justo, pelo belo. Quando você se coloca nesse lugar, você já está caminhando para essa frequência. Então, você acessa a partir do momento que você entra nela. Ah, como é que eu acesso a frequência da prosperidade? Que é que todo mundo quer, né? Todo mundo quer prosperidade. Mas aí eu pergunto, você se sente próspero hoje? Ou você tá triste porque você não tem dinheiro, você tá chateado porque as coisas que você quer não acontecem? Como é que você está aí dentro de você? Como é que você se sente? Então, se você, mesmo que você tenha assim vários problemas, mas não é possível que a sua vida seja feita só de problemas, qual é a frequência que você escolhe estar? O que que tem de bom na sua vida? Olha para aquilo. Olha para aquilo que você já tem, olha para aquilo que tem de bom, para as coisas boas. Em primeiro lugar, olha que você está vivo, que você tem saúde, que você está respirando. Isso já não é um grande motivo para você entrar numa boa frequência? Escolha
em que frequência você vai estar atuando no seu dia. E como é que eu escolho? A partir do momento que eu acordo de manhã. Eu faço, então tudo é baseado em escolhas. Se você quer mudar a sua frequência, você precisa escolhê-la. Tem que escolher, ela não vai chegar para você assim do nada. Ah, Drica, então se eu ouvir uma música eu não mudo de frequência? Não. Se você não fizer essa escolha, você não muda, você só vai ouvir, Uhum. né? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, escolher é um estado mental, onde eu me coloco exatamente onde eu quero, né? Então, é um comando que você dá para o seu cérebro. E o nosso cérebro responde aos nossos comandos. Ele responde sempre. Então, se você dá o comando para o seu cérebro, olha, agora eu quero mudar minha frequência. Eu vou ver essa música, eu quero ficar em paz, eu quero a frequência da prosperidade, do bem-estar. Primeiro faça a escolha. Ouça a música, porque aí sim vai funcionar. Então, todas as frequências estão aí. Nós estamos aqui hoje, tá? Aí eu vou citar um físico matemático chamado Rupert Sheldrake. Ele tem a teoria do campo morfogênico. Esse campo é o campo onde é como se assim, tudo está aqui agora ao mesmo tempo. Então, nós estamos no momento aqui agora, nós chamamos de presente, mas alinhado com esse aqui agora, estão todos os nossos outras possibilidades, tá? Vamos dizer assim. Então, tem a sua outra possibilidade, que é você melhor, é você com mais dinheiro, é você fazendo um novo trabalho, é você crescendo, é você expandindo, e tem aqui as outras também, que são aquelas que decaem. A gente pode chamar isso de realidades paralelas, ou realidades alternadas. Então, segundo a teoria dele, desse campo morfogênico, tudo está aqui ao mesmo tempo. E você muda para eles quando você muda de frequência, porque todos estão aqui. Mudou de frequência, em coerência, tá, Rafael? Porque tem que ter uma coerência aí. Mente e coração. Porque não adianta nada minha mente querer uma coisa e meu coração, meu emocional está me levando para outra. Não acontece. Essa coerência, assim, quando a minha mente e meu coração estão alinhados num mesmo propósito, numa mesma onda, essa onda vai colapsar com essa onda dessa outra frequência melhor que você quer buscar para sua vida. Tudo está aqui e agora. Só basta mesmo você escolher e virar a chave. Isso me fez conectar com essa questão do verbo, né? A frequência, o som, o verbo, com a realidade do ser humano. Porque assim, a gente está aqui dentro de um universo espiritualista, da neurociência, da vibração e tudo mais. Então a gente tem um blend de pessoas que elas estão, às vezes, bebendo de várias fontes. O que eu vejo muitas pessoas se ancorando hoje é a questão: o meu sofrimento está ligado ao meu karma. Eu estou passando por isso porque lá numa outra vida eu fiz aquilo. Ou porque fiz isso nessa vida mesmo, estou pagando o preço. E aí está falando, Uhum. entende? Por mais que a pessoa seja cética ou não, tem um poder da palavra. Em contrapartida, a gente vê pessoas que abençoam, que falam coisas positivas sobre si mesmo, e essas pessoas geralmente vêm e dão um depoimento de mudança naquilo que elas estavam buscando. Uhum. Então, como que funciona tudo isso quando nós pensamos ou falamos, né? Quando a gente emite uma onda e que tipo de conexão que isso pode ter com o cérebro? Uhum. Porque aqui Farrell está falando com Drica. Meu pensamento está sendo produzido. Sim. Eu estou emitindo uma frequência através da minha voz ou só do meu pensamento. Você também. O indivíduo que está também negativo originou-se de alguma forma aquilo na mente dele. E às vezes ele proferiu, então ele vibrou, mas o verbo inicial, né, que você falou, tudo que está em tudo, fez o som, criou a palavra, e as palavras moldaram a nossa sociedade até hoje. Exatamente. É isso aí, Rafael. Você disse tudo. E é exatamente assim, a palavra ela tem um poder maravilhoso, tá? Eu posso até dizer para você que a palavra ela é a tecnologia da nossa consciência. Por quê?
Porque é por meio da palavra que nós expressamos em frequência e em onda aquilo que se passa na consciência, né? Então, todo esse conjunto que forma a nossa consciência, ele vai se expressar no mundo. Se expressa, claro, de formas variadas, com os nossos sentidos, mas o poder do verbo, ele é gigantesco. Quando você emite um som, você está jogando uma onda para o universo. E o universo, ele funciona nessa questão toda do espelhamento, né? Então, aquilo que eu estou lançando para o universo vai refletir, vai me trazer de volta, né? Nós vivemos num universo espelhado. Portanto, aquilo que eu falo, a palavra que eu jogo, eu posso estar falando alguma coisa aqui para você, alguma coisa negativa. Só que essa coisa negativa, ela simplesmente ela pode rebater aí e não entrar em você. Se você estiver bem preparado, se você estiver bem estruturado, você não vai receber. Mas eu vou receber de volta, porque eu lancei, então vai ser um bate e volta. Então, tudo aquilo que eu falo de negativo para o mundo, para alguém, automaticamente, e não tem como mudar isso, porque é uma lei da natureza, vai voltar para mim. Então, eu estou, além de. E vem com maior potência, tá? Porque se no movimento de retornar, retorna ainda com maior força e maior potência. Então, essa frequência ela vai estar voltando para mim do negativismo, do pessimismo, né? De todas essas coisas que podem ser densas e negativas. Para que usar, então, a nossa palavra nesse sentido de destruição, se nós podemos usar para construir coisas? A palavra, ela tem uma frequência que molda a realidade. Com a força da palavra, você pode manifestar uma nova realidade na sua vida. Aquilo que você profere, as coisas que você diz para si mesmo, primeiramente. As coisas que você diz no seu pensamento, porque aquilo que você pensa, você ouve. Não ouve o seu pensamento? Então, Com a sua própria voz ainda. com sua própria voz, muito mais potente. Então, aquilo que você diz para si mesmo tem uma grande força em você. Aquilo que você diz para o outro tem uma grande força em você, porque vai retornar. Então, não é magia, isso é uma questão de ciência, isso é comprovado cientificamente, né? Então, aquilo que antes não tinha explicação, as pessoas levam para o místico, né? Para o mágico, mas não é científico, por isso que a ciência está se aproximando cada vez mais da espiritualidade, porque traz a explicação para aquilo que antes era mistificado e hoje já tem explicação para a coisa, né? Então, o poder da palavra molda a realidade, porque a palavra, que é som, ela traz toda uma materialização, que é uma geometria mesmo, cristaliza algo. E essa cristalização vai retornar para a gente em forma de matéria. Então vamos escolher melhor, né, aquilo que a gente fala, fazer uma oração. Quando você faz uma oração em voz alta, com verdade, né, coerência, mente e coração, você está gerando para si mesmo e para o meio bênçãos, coisas positivas, resultados que podem, de repente, tirar você de um problema, né? Uma nuvem que sai da tua cabeça, porque você proferiu aquelas palavras com a força da intenção, mente e coração. Houve uma coerência aí. E o ponto da pessoa pensar algo que não é legal, ela tem um peso. Se a pessoa falar, aí tem outro peso. Ao mesmo tempo, tipo, ela pensou, inevitável. Uhum. Ela vai ter que dar um jeito de corrigir. Mas se ela falar, É mais potente, porque tá jogando a onda, né? Tá jogando a onda com mais força, pela força da palavra. Porque pensar, a gente pensa mesmo, né? A nossa mente tem ruídos o tempo todo. Sabe o que aconteceria com a gente se a gente não tivesse tanto ruído interno na nossa mente? Nós teríamos as mesmas percepções que os gatinhos e os cãezinhos têm, de perceber frequência, não é? Os cãezinhos, eles não sabem quando seus donos estão chegando, quando eles ainda estão lá longe, eles já estão lá abanando o rabinho esperando? já estão latindo já. Já estão ali. Por quê? Porque eles não têm ruído mental, eles vivem em constante estado de expansão da mente. Os gatinhos e os cãezinhos.
Então, eles percebem o mundo de energia e de frequência de uma maneira que nós não percebemos, porque nós temos muito ruído mental. E é esse ruído mental que impede que nós sejamos o que nós nascemos para ser. Impede que a gente desenvolva o nosso cérebro, as nossas percepções, da forma como nós deveríamos realmente estar vivenciando, por conta de tanto ruído. Dá para diminuir? Dá. Meditação, busca das oitavas, tá? Ouvir músicas boas, estar no bom, no belo, no verdadeiro, no ético, no moral e no justo. Se coloca dentro desses 6 pontos, você já vai estar se trabalhando para diminuir o ruído interno da sua mente. Esse ruído interno, né? Me fez lembrar, assim, que as palavras muitas vezes podem ser faladas com um sentimento, a mesma palavra, e com outro sentimento. Embora tenham palavras que elas já são positivas por si só, né? Mas, por exemplo, uma mãe que um filho vai sair para uma situação e a mãe fala: "Ah, filho, Deus te abençoe". Às vezes a mãe pode falar isso com medo, tá falando com medo, tipo: "Ai, meu filho, que Deus te É. abençoe". Ou então tá falando realmente que quer que abençoe o caminho, tá falando com amor. Mas são pesos diferentes também, né? São, aí que vem a intenção, que a intenção também é a frequência. Aí a gente entra no termo consciência. O que que é a consciência, afinal, né? O que que é a consciência? A consciência é um conjunto de situações. Pela neurociência, a consciência é o seu sistema límbico, que gera suas emoções, as suas sensações, percepções. É o seu hipocampo, onde tem todas as suas memórias, porque tudo que você viveu está lá no seu hipocampo. É o seu córtex pré-frontal, que determina o hoje, o agora, as suas escolhas, o que é certo e o que é errado. Então, dentro da neurociência, isso forma a sua consciência. Aí a gente vai para os termos psicológicos, né? Aí entra suas emoções, aquilo que você viveu, aquilo que você sentiu, todas as suas percepções da vida, do dia a dia, aquilo que você entende, o que você não entende. Aí vem a percepção filosófica também, que coloca ali todos os seus pontos de moral e de ética. Então, quando a gente une tudo isso, e vem a parte espiritual também, que são as suas percepções extrasensoriais, o seu estado interior, a forma como você se conecta com o mundo, com a vida e com as coisas, tudo isso forma a sua consciência. Então, nós somos um conjunto de tudo isso. E essa consciência que é aqui, que nós temos e que permanece em nós e que torna você ser quem você é, essa consciência, ela está agregada às suas escolhas aí no seu dia a dia. Ela está agregada a todas as frequências que você se dispõe a estar. E a consciência, ela muda. Ela vai mudando constantemente. Ela não tem um estado permanente de ser. Ela vai mudando conforme as suas experiências de vida, conforme aquilo tudo que você vivencia e vai trazendo para você cada vez um ser diferente. Toda vez que a sua consciência muda, você muda de frequência, sabia? E essa questão da mudança, né? Porque tem coisas que mudam, mas tem coisas que elas se perpetuam na humanidade, por exemplo, como uma oração, um mantra, né? Que chegou para um grupo de indivíduos, ou para um indivíduo, ou para, de repente, ali, variadas situações, e se perpetuam. Por exemplo, o Namah Shivaya, o poder do Eu Sou, o próprio Om, mesmo a frequência do Om. Quando que a gente vai conseguir, nos feitos históricos, nos livros históricos, falar: foi nesse dia que chegou esse mantra? É algo muito único. E aí entra numa conexão do inexplicável, porque esses mantras realmente, essas orações, melhoram muita coisa, as pessoas entram num Sim, estado, né? melhor. Aí você pegou num ponto muito interessante, Fael, porque, pois é, como começou, né? De onde veio? Quem foi que descobriu isso? E aí você não precisa ir muito longe, talvez, vou trazer aqui uma hipótese, tá? Baseada em neurociência também e no estudo das civilizações mais antigas. Porque se a gente chegar lá no Antigo Egito, quer dizer, vamos um pouco antes, vamos lá para os hindus, né? Os povos hindus, que entoavam lá os seus mantras, né? E até hoje você vê, a gente vai falar de geometria agora um pouquinho também, tá?
Por quê? Os povos hindus, você chega lá e você vê aquelas construções que eles têm, aqueles templos, que existe lá, do povo indiano lá na Índia, tem os templos magníficos, a formação, a construção maravilhosa. Quem é que teve ideia de construir algo daquele jeito? Aquela construção. E mais uma vez eu digo, quando você olha para aquilo, você entra em estado de ressonância por coerência de beleza, porque aquilo é tão belo que ressoa em você. Seu cérebro reconhece a beleza daquilo, né? Pela formação geométrica, pela estrutura matemática. Agora, como que eles conseguiram? De onde eles trouxeram esse conhecimento? Pelo amor de Deus! De onde eles trouxeram aquilo? Então, para mim, eu entendo que eles entraram, com certeza, em estados expandidos de consciência. E por meio desse estado expandido de consciência, eles foram acessando esse campo. Ao acessar esse campo, eles foram trazendo esse conhecimento, eles foram trazendo todo esse entendimento e manifestando na vida deles e na realidade deles, né? Porque assim, tudo já está aqui, né? O campo, como Rupert Sheldrake diz, eu aconselho você a buscar aí Rupert Sheldrake para entender melhor o que ele faz. Ler os livros dele, são fantásticos. Que ele fala justamente disso, que tudo está aqui, tudo está presente e que nós podemos acessar quando nós entramos em estado dessa coerência. Você pode escolher entrar nesse estado e acessar isso. Acessar essas informações que estão no campo, estão disponíveis para nós o tempo todo. É como uma fonte que jorra, 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 e você só precisa chegar até ela. Quando você se permite o download, vamos dizer assim, Isso. vai chegar. Chega, e chega. Porque você pode chegar aí por meio de meditação, você pode chegar ouvindo uma música. Muitas vezes eu chego nesse local quando eu tô ali simplesmente lendo um livro. Peguei um livro, eu tô ali lendo um livro, de repente, sabe quando aquele livro abre um portal, eu entro naquela história e fico sabendo mais do que aquele livro está me dizendo? Esse é um estado de expansão de consciência que também é algo que eu trabalho nas pessoas que vêm me procurar para fazer terapia comigo. Então, dentro do meu processo terapêutico, também tem esse que leva a pessoa a um estado de expansão de consciência, para ela se conectar com esse campo, que é extraordinário, é fantástico, e o que as pessoas trazem também é incrível, Rafael. E claro, cada um vai trazer aquilo que tem a ver consigo mesmo, que tem a ver com a sua história e com a sua necessidade, porque nada é por acaso. Nada acontece. A pessoa não vai entrar em contato com algo que não seja necessário para ela naquele momento. Muitas vezes ela fala assim, nas pessoas, nossa, eu descobri uma coisa que falava de fulano de tal, vou contar para fulano. Eu falei, não, se você recebeu é para você. Diz respeito a você, não diz respeito a fulano. Ah, mas será que eu não preciso alertar? Eu falei, não, você tem que entender os símbolos, porque aí entra a linguagem simbólica. Uhum. Né? Então, tudo tem símbolos que a gente precisa saber interpretar para não levar para um lado místico de adivinhação, né, ou coisa assim. Então, tudo que chega para você é para você. Unicamente. É até algo, se a gente for observar, você falou sobre a geometria, sobre a matemática, sobre símbolos, né? Até Pitágoras mesmo falava sobre a música também, né? Sim. Sobre matemática também, junto à música. E essa questão do download que você falou é algo que chega. Se a pessoa, eu vou falar uma coisa aqui que acontece às vezes, deve ter acontecido contigo, porque já aconteceu comigo, aconteceu com quem está do outro lado. Uhum. Às vezes, em um primeiro momento, vem uma revolta, né? Você quer uma resposta e você está revoltado com algo. E aí essa revolta faz com que você, num primeiro momento, se sinta mal. Mas num segundo momento vai apaziguando aquilo e Uhum. você começa a se abrir para uma solução, aí vai melhorando. Acho que é esse momento que você tem essa ruptura daquela ansiedade, daquela indignação, que você se abre para a solução, que parece um momento mágico até. Isso. Que pouco tempo depois vem um plano para você. Dá um clarão, né? Dá um clarão, não é? Chega um clarão. Isso. Mas isso daí também é frequência. É exatamente isso. Porque se você tá na preocupação, você não tá na frequência da solução, né?
Você está na frequência de problemas, de dificuldades. Mas então, se você escolhe olhar para o problema, você vai ver problema, problema e problema. Aí como é que eu faço, né? Então as pessoas perguntam muito isso, mas como eu faço para sair do problema, para aliviar a minha mente? Vamos ouvir uma música boa. Ouça 471 Hz, tá? Ouve aí por uns 5, 10 minutos, só para aliviar a sua mente, já vai tirar você do padrão. Já tira a pessoa do padrão da preocupação. Você respira fundo, começa a produzir serotonina que vai te acalmando e tal, aí você já se abre para uma frequência de solução. Então tudo é escolha mesmo. Tudo é escolha. Que frequência eu escolho estar? A gente tem que ter essa consciência. É muito importante ter a consciência, porque se você deixar levar apenas pelo emocional, você não vai perceber isso. Você não vai saber escolher. Então você tem que ter consciência do seu estado agora. Se o seu estado emocional agora é de perturbação, é de chateação, é de preocupação, você não vai conseguir acessar. Por isso que muitas vezes acessam em sonhos. Porque quando você está dormindo, tudo isso se desliga, né? E aí o que fica conectado com você enquanto você dorme no seu cérebro? Enquanto você dorme, o seu cérebro está lá, ele não para, né? Está lá agitado, mas essas áreas que falam da preocupação, elas dão uma adormecida também quando a gente dorme, né? E é aí então o momento que o seu cérebro ele vai estar mais aberto, mais apto para receber bancos de informação. E aí que você tem um sonho, e nesse sonho vem uma resposta, e você tem esse clarão, e acontece. Esse clarão, né? E, Uhum. assim, você tem tanto assunto legal, que a gente já falou até de uma outra Uhum. vez, que a gente vai tendo ramificações aí, né? Uhum. Essa questão do sonho, né? Que o cérebro produz. Existe a projeção astral. Existe também um fato que você já mencionou, da EQM, que é uma Sim. outra situação. E também existe o pós-EQM, né? Lógico, se a pessoa teve ali uma EQM, ela vem aqui e conta, ela Uhum. teve uma reação em relação àquilo. Ou em relação a um sonho, que é repetitivo, ou em relação a um sonho lúcido ou projeção astral. O que eu vejo em todos esses fatores, tirando o aspecto só espiritual, extrafísico, Uhum. em todas essas experiências, o cérebro é obrigado a estar envolvido. Claro, sempre vai estar envolvido. Sempre. Porque ele é a nossa máquina. Ele é a máquina de realidades, é o cérebro, tá? Então é ele que traz as informações. Tudo vai ser a partir dele. Por isso que eu sou fascinada pelo cérebro. Tudo vai se mover na nossa vida a partir do nosso cérebro. Ele é a máquina, tá? Mas acima dessa máquina é a consciência. Então vamos entender que a consciência, ela fosse assim, nuvens, tá? Então vamos imaginar, tá? Então vou fazer aqui uma coisa lúdica para a gente imaginar a consciência e o cérebro. Então vamos imaginar que existam nuvens no céu, essas nuvens, elas são a consciência. E aqui na Terra existe, vamos imaginar, vai que uma bolha, tá? Então tem uma bolha que é material, uma bolha que a gente toca, que a gente pega, que é física, é o cérebro, ok? A consciência, ela se conecta ao cérebro. Ela não está dentro do cérebro. Ela depende do cérebro para a gente poder manifestar nossa consciência aqui nessa terceira dimensão, né? Mas a consciência, ela existe além. E aí entra mais uma vez a teoria de Roger Penrose. Ele, um físico matemático conhecidíssimo, ganhador de um prêmio Nobel agora em 2020. E ele diz o seguinte: o nosso cérebro existem nos neurônios existem microtúbulos nos nossos neurônios, tá? Como se fossem vários tubinhos. E ninguém sabia para que existia isso. Então ele começou a estudar. E a partir desses estudos, foi descoberto que uma pessoa, quando morre, tá? No estado de morte, aqueles microtúbulos todos, eles se acendem. Então foi feita essa ressonância, essa análise. Aquilo tudo se acendia. Daí foi uma grande descoberta. Falei, nossa, o que será isso? Aquela consciência que estava ali, naquele cérebro, ela simplesmente saiu dali.
por aqueles microtúbulos. E nesse estágio de morte, uma coisa incrível acontece no cérebro também. O cérebro inteiro se reorganiza, como se fosse um reset. Acontece um reset cerebral. Depois da morte, o cérebro todo entra nesse realinhamento. Então, ele inteirinho se reorganiza para depois apagar definitivamente. Então, qual a explicação lógica para o cérebro todo se realinhar antes de morrer, se não fosse para alguma coisa maior do que isso? Não, é algo super interessante, e também se coloca no debate o seguinte, que às vezes a pessoa ela não teve um bom desenvolvimento do cérebro, né, na infância, e isso repercute também na fase adulta, ou às vezes a pessoa tem uma lesão no cérebro, ou nasceu com alguma questão. E isso seria o campo material envolvido, né? Só o Exato. campo material. É o campo material visto em ressonância, que ali manifesta uma reorganização energética do cérebro, tá? É um realinhamento energético do cérebro. Então, ele se realinha inteiro naquele momento e depois apaga. É daí que vem também muito da teoria que nesse realinhamento é quando a pessoa começa a ter aquele momento, né, que acontece muito nas EQMs, eu sei disso porque aconteceu comigo, que você repensa a sua vida inteira. Inclusive a área do hipocampo, que é onde tem todas as memórias registradas, é a área do cérebro que mais se acende nesse momento da morte. Então ela fica completamente iluminada. Então isso pode explicar, tá, pela ciência, que é isso que traz essa coerência cerebral, onde a pessoa relembra sua vida como se fosse num filme, vê tudo aquilo que ela viveu, e ela entra nesse estado de entendimento dela mesma, de percepção, e com as pessoas quando voltam, voltam diferentes. Porque ela teve esse processo. E provavelmente, quando não voltam, esse estado de inconsciência vai lá para as nuvens, para uma nova etapa, para uma nova jornada dessa consciência. Então, especificamente, o cérebro ele tem uma reação na hora da EQM que fica impressa vamos dizer assim, na nova realidade que a pessoa vai ter após isso. Isso. E é uma nova realidade mesmo, Fael. Porque quando o cérebro se reorganiza, é uma nova consciência que está ali. E quando a pessoa volta, ela volta diferente. Diferente em modo de sentir, de pensar, de entender o mundo. É como se a qualha dela, a qualha que assim, é que tudo que ela sente, que ela acredita, que ela percebe como mundo, como vida, muda, transforma. E a vida dela depois se transforma inteira porque ela se transformou. Isso pode ser chamado também de salto quântico, né? Pela física quântica, seria um salto quântico. Quando todo o campo energético dessa pessoa deu um salto de vibração e de frequência e ela volta diferente para uma nova realidade. Então, ela vive uma realidade nova sem mudar nada, assim, na vida. No mesmo mundo, na mesma história, mas uma realidade completamente diferente para ela. E é super interessante que eu estava vendo uma discussão sobre esse assunto esses dias, e eles estavam colocando em pauta uma questão. Não provocar uma EQM em alguém, não era isso, mas se era possível, até passo daí, porque é algo interessante. E não teve ali, só teve uma divagação sobre isso. Provocar no cérebro um estado semelhante a essa reflexão, a esse processo da EQM, né? Através de alguma situação isolada, uma frequência, ou então um estado meditativo, e até colocaram enteógenos na jogada também como possibilidade. Há algum tipo de estudo em relação a isso, sobre esse estado que a pessoa consegue alcançar? Ah, sim. Teve um que eu li recentemente, que é justamente sobre os enteógenos, né? Aí entra a ayahuasca, aí entra a psilocibina. Tem uma outra também, que agora eu não me lembro o nome, mas também é do xamanismo também, né? Que é muito forte. Também entrou essas 3 aí em questão. Sim, mas tem algo aí a ser observado, tá? A ayahuasca,
assim como a psilocibina, levam sim a pessoa a esses estados alterados de consciência, tá? Então tem estado alterado de consciência e estado expandido de consciência. Estado alterado é justamente esse, quando por meio de uma substância, né, você altera a sua percepção, altera o seu sentir, né, e tudo isso. Ok, por meio dessas substâncias, a pessoa pode sim entrar em contato com esse campo. Pode. Isso já aconteceu comigo, eu já fiz uso da ayahuasca. E eu presenciei isso, eu senti realmente, eu vi esse outro campo, eu presenciei as leis herméticas, foi uma coisa incrível. Eu presenciei a ação das leis herméticas acontecendo enquanto tocava as músicas de tambores, etc e tal. E eu vi frequências, eu vi tudo, para mim isso foi incrível, tá. Agora por que que isso aconteceu comigo? A pessoa que estava do meu lado não aconteceu nada disso. A pessoa que estava do meu lado sofreu horrores, sabe, jogou Uma tudo para peia, fora, né? teve uma peia lascada, a pessoa que estava do meu lado. Ela disse que tinha um dragão perseguindo ela, e ela gritava desesperada por causa daquele dragão, e eu lá curtindo uma vibe tão deliciosa, eu olhava ele ali, falava do dragão e eu dava risada. Eu no meu estado ali, eu ria do estado dele, né, porque eu achava muito engraçado aquilo. Por que que é tão diferente, né, se nós usamos a mesma substância, era para ter causado a mesma coisa, será? Por quê? Porque depende do nosso banco de informações, depende da nossa frequência, tá? Quando você entra nesse estado, você primeiramente você está entrando num estado do seu próprio cérebro, você está se aprofundando dentro do seu próprio cérebro quando você toma essas substâncias. Então eu vou encontrar aquilo que está dentro de mim. Se eu estou numa frequência boa, se eu estou em harmonia, se eu estou em paz, vai ser uma viagem muito gostosa, porque eu já estou nessa frequência. E vai abrir portas mentais em mim, onde eu vou acessar mais profundamente conteúdos que eu já tenho. Então, como eu já tinha estudado leis herméticas, como eu já tinha estudado muitas coisas na minha vida, eu falei, eu quero viver isso, eu quero sentir essa experiência, vivendo isso na minha mente. E foi o que aconteceu. Eu vi várias coisas, vi frequências, entendi o yin e o yang. Tudo isso vem com clareza, aí que são os downloads. Agora, veio de onde esses downloads? Né? Fica a pergunta, de onde vem? Pode ter vindo de dentro de mim mesmo, já do meu banco de informação que eu não estava acessando por algum motivo, e ali eu acessei. E pode ter vindo também dessas frequências, desse campo que eu consegui me conectar com ele. Então, peguei downloads dali desse campo. E afinal de contas, o que é esse campo, Fael? Esse campo está sendo estudado cada vez mais e com cada vez mais coerência, de que são os nossos fractais. Então, são as nossas próprias consciências, os fractais delas, em estados mais elevados. Quando você entra em contato com algo, você vai entrar em contato consigo mesmo, nas suas versões, as suas melhores versões. Eu entendi isso quando eu passei pela ayahuasca. Então, ela realmente leva você para esse estado alterado, que tanto você pode expandir a consciência a partir daí ou não. Dependendo das suas emoções, seu estado emocional, do seu grau de coerência, para onde você vai. Tanto que dizem que a ayahuasca, né, dão um nome para ela de pequena morte. Uhum. Quem toma é como se estivesse vivendo uma pequena morte a partir dali, né, dessa experiência. Psilocibina não causa tantos males como os estudos já mostram, né, a pessoa não tem tanta peia, ela é mais suave, mas também promove as mesmas coisas que a ayahuasca promove. E então essas substâncias, sim, podem levar a pessoa para esses estados. Meditação pode. Por que as pessoas não querem meditação? Vai levar mais tempo, tá? Mas é muito mais saudável. Quando você está em estado de meditação, com música, eu já levei pessoas que eu trato assim para esses estados, para esses campos. Apenas com meditação, com algumas técnicas de hipnose para colocar a pessoa em estados mais profundos e ouvindo música ou ouvindo frequência, a pessoa chega lá também, você não precisa ter um EQM para chegar.
Então, existem todas essas formas. Eu sou a defensora de que você pode fazer isso por conta própria, sem precisar de nenhuma substância, porque o nosso cérebro ele tem capacidade potencial para alcançar isso. Primeira coisa é eliminar o ruído. Eliminar o ruído mental é a primeira coisa a ser feita. Eliminou o ruído com frequências que ajudam, com meditações que acalmam, está produzindo serotonina, está produzindo hormônios que vão te tranquilizar. Depois você começa a ouvir 999 Hz, que é uma frequência de altíssima elevação, tá? Anota aí, 999 Hz é conhecida como a frequência de Deus. Ela leva a estados expandidos de consciência. E também tem as músicas clássicas. Tem músicas clássicas que você ouve que também são super importantes, te elevam a um estado de consciência, de expansão incrível. Se você quiser saber que músicas são essas, tá lá na minha playlist, tá? Neuromusic. Lá no Spotify tem lá uma playlist de expansão de consciência, com músicas maravilhosas que te levam a esse estado. Drica Gomes é o seu Spotify? Drica Gomes, Neuromusic. Neuromusic. Vamos seguir lá depois, pessoal. No YouTube você não tem essas. As músicas estão lá no Spotify, né? No Spotify. No YouTube eu já falo de outras coisas, Até da porque no mente. YouTube também não depende da música, não pode pôr, né? Exatamente. No YouTube fica meio complicado, né? E o fato da música em si que você falou, é legal a questão frequencial, né? E essas frequências que você passou, e você falou de algumas músicas clássicas, né? Essas músicas, por exemplo, que as pessoas vão lá buscar, tal, como uma música clássica, ela seria ideal para momentos específicos? Ou, por exemplo, se eu estou numa situação diferente, colocar, não pode não ornar, ou só para quando eu estou trabalhando, concentrando, né? Uhum. Então, tem para várias situações, né? Então, eu montei lá playlists na minha biblioteca, que assim, cada playlist para uma situação. Então, se você quer só relaxar, tem lá uma playlist de músicas que podem ser clássicas, que podem ser pop, tem vários ritmos, tem vários estilos musicais lá. Você escolhe o que você quer. Então, para acalmar, relaxar apenas, para conseguir dormir bem, tem músicas específicas. Se você quer ter mais foco, mais atenção, tem outros estilos musicais. Se você quer fortalecer memória, tem outros estilos musicais com outros ritmos e outras frequências. Então tem para tudo, para tudo. Tem inclusive música para quem quer aliviar o intestino, sabia? Para quem está Tem. com prisão de ventre? Exatamente. Eu coloquei recentemente lá no meu Spotify essa trilha, que é para pessoas que estão com problema realmente de trânsito intestinal. Porque é a serotonina que ajuda a aliviar. Porque 90% da nossa serotonina é produzida nos intestinos. Só 10% é no cérebro. E ao ouvir determinadas músicas, o intestino já vai começar a trabalhar, porque a serotonina ali já vai começar a ser produzida. E vai ajudar a aliviar o trânsito intestinal. Que interessante isso. Funciona, viu? Funciona. E essa questão da frequência mesmo que você coloca lá. Uhum. Existe algum... Porque eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, porque às vezes você põe lá esse número de frequência num canal ali no YouTube e aparece vários, né? Uhum. Às vezes não é condizente com a frequência que a pessoa quer ouvir. A pessoa às vezes só colocou ali uma musiquinha ali e tal para poder ganhar uma visualização. Mas existe uma diferença, por exemplo, da frequência quando ela é pura, quando alguém vai ouvir uma música num vinil, né? Tem um jeito, num CD. E quando você compacta ela numa rede social, isso pode trazer alguma quebra na questão frequencial? Traz, sempre traz, né? Tira um pouco da pureza. Tira um pouco, mas ainda assim ela faz o trabalho que deve ser feito, tá? Essas que eu tenho lá na minha biblioteca, eu escolhi a dedo. Escolhi a dedo todas elas. Então, todas elas que estão ali, elas realmente servem ao propósito delas. Elas não vão estar naquela pureza, porque uma vez que é digitalizada já não é igual, né? Mas mesmo assim funciona, tá? Então é possível sim de você ouvir
sentir os resultados, mas tem que tomar muito cuidado com a quantidade de tempo que se ouve, tá? Porque tem pessoas que querem dormir, por exemplo, e ouvem 432 Hz horas e deixa ligado. Vai dormir, não vai ter um sono bom, não vai ter um sono gostoso. Pode estar dormindo, mas o sono não vai ser recuperador. Porque o cérebro entra em estado de estresse. É muita informação no cérebro. Uhum. Então, o ideal é ouvir no máximo até uns 20 minutos. Depois, desliga, fica em silêncio, para o seu cérebro em silêncio relaxar como deve. Porque aquilo que foi trabalhado, a música já fez. Até 20 minutos a música já fez o que deveria fazer. É legal falar isso daí, porque eu já tive experiências, por exemplo, de colocar uma frequência para estudar. Na hora você fica bem concentrado, tal, parece que dá uma, né? Mas acho que fiquei muito tempo ouvindo, quando eu desliguei, nossa, eu fiquei tinha tomado umas 20 xícaras de café, precisei, sei lá, tomar Fica um meio chá de zoado, assim, né? camomila, você fica meio, nossa, eu tô porque aquilo traz, né, uma batida para você poder ficar mais alerta, né, então tem sentido isso. Vai Exato. dormir, vai dirigir, vai fazer alguma coisa, não orna. E você falou do Uhum. silêncio. E eu vi atualmente uma câmara, né, que eles colocaram lá com um desafio, quem conseguisse ficar lá não sei quanto tempo ganhava um Sim, prêmio. fiquei sabendo, e ninguém consegue, né? É, porque ninguém consegue lidar com o silêncio. Mas você sabe que o silêncio não existe. Isso, existe alguma frequência ligada ao silêncio? Então, o silêncio não existe, na verdade, porque nós temos nosso ruído, né, o barulho do nosso corpo, o batimento cardíaco, a circulação sanguínea. Você vai ouvir isso, né? Porque assim, a pessoa quando entra nessa câmera, tá isolado do som externo, então ela vai ouvir todos os seus sons internos. Não tem como você abafar o seu som interno. Não tem como. Então você vai ouvir os seus batimentos cardíacos, vai conseguir ouvir o seu sangue circulando, vai ouvir os seus órgãos, os barulhos que eles fazem lá dentro do teu corpo. É som, gente, é som. O silêncio aqui onde nós vivemos, nessa terceira dimensão, não existe. Não existe. Você pode botar aí, tapar os ouvidos, você vai se escutar. Não tem como você fugir de você mesmo. E por isso que as pessoas se desesperam, né, não conseguem lidar com os próprios barulhos. Exatamente, e as pessoas entram em desespero mesmo quando se ouvem. Nossa, eu tô ouvindo meu coração, foi que bum, você tem coração que tá pulsando, né? É sinal que você tá vivo. Mas as pessoas se incomodam muito de ouvir. Então, o silêncio não tem uma frequência, né, do silêncio. O silêncio é apenas diminuir o ruído externo. Isso que é o silêncio. E o que a neurociência hoje, dentro dos estudos, começa a entender sobre algum som ou alguma frequência que possa se associar à consciência? O som da consciência, agora você pegando um ponto profundo, o som da consciência. Quando nós entendemos consciência como um padrão de pensamentos, um padrão de escolhas, são as nossas reflexões, são as nossas conclusões, aí você vai fazer lá aquele exame de eletroencefalograma, vai mostrar lá suas ondas, né? Seu cérebro tá lá emitindo uma energia, tem um padrão energético ali. Esse padrão energético, que são seus pensamentos, que se tivesse uma forma, né? Vamos imaginar assim, se seus pensamentos, a sua consciência que está aqui agora com você, essa aqui presente, se ela pudesse ter uma forma, que forma teria? Antes de pensar em forma, a gente precisa pensar em som, porque é a partir do som que surgem as formas, que aí a gente vai falar da simática. Então, que música será que você está tocando? Qual será a música da sua consciência? Que música é essa? Será que é uma música calma, harmoniosa? Vai gerar um padrão geométrico maravilhoso, se for, né? Vai formar um padrão de uma mandala lindíssima. Agora, se você estiver tocando uma música mais irritante, dissonante, a forma geométrica que vai formar não vai ser tão legal assim, não vai ser muito bonita, né? Quando a gente observa a simática de 432 Hz e de 440 Hz, que hoje 440 é o ponto da afinação das músicas, antes da Segunda Guerra era 432. Depois da Segunda Guerra passou para 440.
Quando você vê essa forma geométrica de 442, é uma forma geométrica linda. É uma mandala linda, maravilhosa, perfeita, harmônica. Aquilo que quando você olha te leva a um estado de bem-estar, porque o seu cérebro associa como belo e reconhece a beleza. Quando você olha para 440, é distorcido, não tem forma, não tem uma forma bonita, harmônica, é distorcido. Hoje, o padrão de afinação das músicas é 440 Hz, por quê? Será? Né? Aí Depois, volta do que a gente começou a falar sobre questões de controle, que na guerra tinha-se, né, um objetivo bem ali, né, e aí ficou por isso mesmo, terminou esse conflito e mantiveram a frequência. vamos manter assim, nesse padrão, nessa escala menor, né? Então, o padrão das músicas, das notas, estão nessa escala menor. É possível mudar? Então tem programas que você pode usar para mudar para 432 Hz. Eu faço isso com todas as músicas que eu coloco lá no Spotify, por exemplo. Eu sei que elas estão, a maioria delas, em 432 Hz. Até Afinação. músicas pop, eu vi que você pôs lá, eu não lembro agora de quem que é da Katy Perry, não sei. É uma lá que você falou que essa daqui tá bem tá afinada numa frequência lá, não sei se é essa. Uhum. Eu sei que era uma música pop lá. Você falou, essa daqui tá afinada na 432. Na 432, provavelmente deve ser. Deve ser, porque assim, você pode ouvir qualquer uma, tá? Claro, levando em consideração, bom, belo e tal, né? Se tiver uma letra horrorosa, também não adianta. E às vezes as pessoas Afinar. cantam em outro idioma, né? Que às vezes não dominam aquele idioma, cantam numa vontade a música, e aí vão ver a tradução e falam, nossa, Então, eu tô proferindo isso? Depois que você toma consciência, você vai. Então, aí entra uma outra questão também, Fael. Será que prejudica a gente quando a gente não sabe o que quer dizer? Olha, eu acho que indiretamente sim, viu? Porque você está proferindo palavras, né? Estão ligadas àquela questão do campo que você falou, né? Então, no campo. Mas será que para mim vai fazer algo mal? Porque eu não sei o que eu tô falando, Ah, você acha que né? indiretamente deve reverberar, não? Aí eu vou trazer para você um lado da neurociência, tá? Explicando esse ponto. Porque aquilo que eu tenho consciência me afeta pela neurociência. Porque se eu tenho consciência, meu córtex pré-frontal, que faz escolhas, decisões, sabe o que é certo e errado. Então, a partir do momento que eu sei que o que é errado, aquilo vai me afetar, porque essa informação eu tenho. Então, me afeta porque eu tenho a informação e o cérebro vai começar a processar tudo isso como sendo algo negativo, tá? Digamos assim. Agora, se eu não sei, eu gosto do ritmo, eu gosto da música, eu gosto da batida e tal, eu canto ela, sempre que eu canto eu fico alegre. Não vai me fazer mal, por quê? Em termos de neurociência, tá? Uhum. Porque esse registro eu não tenho esse registro do negativo. Meu registro é outro, então a minha realidade é outra. Aquela música, para mim, ela representa outras coisas, uma outra realidade. Aí, quando eu descubro a letra, aí sim, aí muda tudo, a realidade Essa mudou. música é minha, deve ver tá acabando com um negócio que ela gosta lá. Falando mal, sei lá do que, A né? pessoa fala minha música, né? Exatamente. Mas e o subliminar? Como é que ficaria nisso? Porque tem o subliminar também, né? Existe o subliminar, aí a gente já vai para o campo de energia, né? A gente já vai para essas outras situações. Agora, é importante dizer que a frequência que eu crio a partir da minha consciência, tá? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples. Eu quero presentear você, tá? É o seu aniversário, eu vou te dar um presente. Mas eu não vou muito com a sua cara. Não vou muito com a sua cara. Mas eu vou te dar um presente. Aí eu vou lá, compro um presente que eu acho legal, tá? Bonito. Mas eu sei, eu tenho consciência que aquele material não é o melhor material. Eu poderia ter escolhido um bom. Falar, não, mas para ele eu vou dar esse aqui, porque eu não gosto muito dele mesmo, vai esse. Eu tenho a intenção de te dar algo, tá? Mas a energia que eu coloquei ali, de ser alguma coisa de menos valor, ela tá acoplada. Você vai receber aquilo com carinho, com amor, você não sabe. Entendeu? Você recebeu. Para você não é bom receber um presente? Bom. Você vai ficar feliz de receber um presente. Você não sabe, então lá na sua consciência, no seu entendimento, aquilo lá foi legal. Você não criou um campo negativo.
Você não criou nada negativo em relação àquilo. Então, isso por si só já te protege. Porque tudo somos nós que criamos. O campo que a gente vive, a vibração que a gente tá, é a gente que cria. Você cria a partir do momento que você dá poder àquilo. É verdade, porque assim, também tem a questão que eu ouvi outro dia uma frase que a, a macumba dá certo quando o macumbado tá com medo. Então, já se abriu pro negócio, você vê? É o medo, muitas vezes, que abre a porta. Às vezes nem teve nada e a pessoa acha que teve algo, já criou aquilo. Também tem isso. É verdade. Inclusive, foi uma coisa que eu ouvi daquele famoso ex-satanista, né, que se matou aí recentemente, acho que é um Mastral, Mastral. né, o Mastral. Ele deu um depoimento a respeito disso. Ele falou que quando ele estava lá, eles trabalham muito com frequência e energia, viu? Uhum. E que para algo ruim chegar numa pessoa, eles precisam colocar o medo nela primeiro. Então, ele falava, e eles diz isso, que dava muito certo que isso acontecia. Porque a pessoa já se abriu Às para vezes nem foi, receber. nem começou nada, mas ali já deu o pontapé, né? Se a pessoa se afunda, né? Isso, ela já se abriu, colocou um medo, aí eles podem ir lá e mandar aquela frequência de destruição, tá? E isso acontece da outra forma também. Então, da mesma maneira que você se abre para alguma coisa negativa, você vai se abrir para algo positivo, né? Se abra sempre para o positivo, para o melhor, Na para o dúvida, belo. na dúvida, fale coisas positivas, né? Se você falar assim, mas não sei se dá certo. Mas na dúvida, custa seguir um pouco esse caminho para ver o que vai acontecer? Isso é fazer escolha. É isso que eu digo, Né? faça escolhas, escolha sempre o melhor. Ah, não sei se vai dar certo. Não vai dar. Eu estou proferindo, eu estou decretando isso para o universo e para mim. Vai dar certo. Você já está indo para um ótimo caminho fazendo assim. São sempre as escolhas que vão nos levar para essa jornada melhor. E já houve uma convergência, porque eu trouxe também Lucas aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar de um presente que ela trouxe aqui, que vai ter o nome do Lucas também aqui, e outras pessoas que também estudam essa área, e a questão da convergência espiritual, consciência, né? E cérebro. A gente tem algum ponto de convergência com essa questão da alma, nessa questão do cérebro, da consciência, da energia, da vibração? Sim, com certeza. Isso está sendo cada vez mais ampliado, estudado. Como eu falei para você aqui anteriormente, vou citar ele de novo, o Roger Penrose, físico matemático, renomeadíssimo. Ele faz grandes estudos a respeito disso. Consciência, cérebro e espiritualidade. A partir desses estudos, ele chega à seguinte conclusão, de que nosso cérebro é simplesmente a máquina para trazer a nossa alma, o nosso espírito, que você pode chamar de consciência, que você pode chamar de mônadas, aí tem vários nomes que você pode dar, né? É por meio do nosso cérebro, que é o veículo por onde tudo isso vai ser expresso. E a partir do momento que esse veículo começa a funcionar, a processar, já quando nós estamos sendo formados lá na barriguinha da nossa mãe, que o cérebro começa a ser construído, constituído, dali nós já estamos recebendo todo um campo de frequência pré-existente. Antes mesmo de nós termos uma história de vida, nós já estamos ali dentro do nosso cérebro, sendo ali registrados, sendo ali conectado, esses pontos de consciência, de nossas consciências, que vêm para cá, que são coisas que a gente não lembra, mas que estão aqui, ficam aqui, estão com a gente em algum ponto, e a gente se conecta com essas nossas outras consciências a partir desses momentos de elevação, de meditação, a gente traz, isso já vem conosco. Então, já é uma partinha nossa que está ali, que a gente pode chamar da nossa partícula divina, né? Você pode dar esse nome para essa partezinha nossa que contém o todo, é o todo numa pequena partícula, que está ali, está aqui dentro de nós. Pode ficar lá o nosso subconsciente, mas que nós acessamos várias vezes, em estados de consciência mesmo. Quando você diz que tem uma intuição, por exemplo.
né? Quando você fala, nossa, eu tive uma intuição, eu tô sentindo isso. Comigo isso acontece direto. Da onde vem isso? Brotou do nada? Não existe. O universo é coerente. O universo é matemático. Tudo tem uma equação. Para tudo tem uma equação e para tudo tem uma justificativa. Se aquilo está chegando para mim, não é do mero acaso. É porque, de alguma forma, eu movi essa matemática do universo para trazer isso para mim. E chegou. Então, ele explica nas suas teorias essa conexão cérebro, consciência e espírito. Que tudo isso tem essa conexão. É um conjunto que nos constitui, né? E que isso é eterno. A consciência, ela é eterna. Ela não depende, ela não vive apenas por conta do nosso cérebro. A consciência antecede o cérebro. E tudo que você vivencia aqui, todas as suas experiências vão se somar com esse campo de consciência que são seus fractais. Os fractais, né? Eu falo, quem tá aqui assistindo e tem mente aberta, capta isso. Minha experiência de vida diz o seguinte: não tem como não ter essa conexão por experiências, né? Porque experiência do dia a dia, mediunidade, conexão espiritual, clarividência, clareaudiência, intuição. Eu, assim, às vezes não tem nem o espiritual envolvido, mas se eu tô no mercado, me vem um nome e um rosto na minha cabeça do nada. Eu viro no outro corredor, aparece a pessoa. Aí. E aí? Como é que isso daí foi aparecer? Se só o cérebro em si tá produzindo pensamento ali, é maquinal, não teve uma percepção extra ali? Da onde vem isso, né? A gente pode até dizer que é frequência também, assim como eu falei dos gatinhos lá e dos cachorrinhos, né? Que por eles viverem em estado de expansão de mente constante, porque não tem ruído interno, eles não ficam preocupados com conta para pagar, nada disso. Então, eles têm, por meio da glândula pineal, tá? Glândula pineal. Não é que a glândula pineal deles é superativada. A glândula pineal deles, ela funciona porque não tem ruído interno. Então, por conta disso, eles conseguem sentir as frequências. E nós, em alguns momentos, conseguimos também, quando a gente está com menos ruído interno. Por isso que vem na sua mente aquela pessoa que aconteceu com você, né? É uma das explicações. Você se conectou com o campo frequencial dela, a informação chegou para você antes dela aparecer. E tem esse caso dos cães também. Às vezes eu vou na casa da minha mãe, eu paro o carro, beleza, né? A cachorrinha já começa a latir e tal. Às vezes eu passo com o carro na rua de cima, na esquina. Eu passo com o carro ali, às vezes tô com o vidro aberto e escuto ela latir. Olha só, tá vendo? Ela é o campo, né? Também, que eles têm essa percepção da audição, do olfato, de várias coisas diferentes, né? Isso, tudo a audição deles é super apurada, super desenvolvida. Nós, seres humanos, nós conseguimos ouvir até 20.000 Hz só. Os cãezinhos, eles ouvem, se eu não me engano, acho que até 40.000 Hz, os gatinhos mais ainda. Gato ouve mais? Sim. Eu não sabia, pensei que cachorro ouvisse mais. Ouvem, então eles têm assim, essa super audição, né? E tem os bigodinhos dos gatinhos também que detectam frequência. Os bigodinhos deles detectam. Que o cachorro, ele é mais, ele tem essas percepções, mas ele é mais assim, parece que ele tá mais aqui, né? Tá ligado. Tá mais pé no chão, né? Pois Agora o é. gato não, ele tá sempre meio... Em tudo. Captando tudo, meio fora de sintonia, assim, na terra, né? Em tudo, impressionante. Eu tenho 2 gatinhas em casa. E às vezes eu tô ali sentada na sala, ou lendo um livro, vendo televisão, e eu vejo que as duas estão olhando para um ponto fixamente. Eu olho e não vejo nada lá. E elas ficam ali, super ligadas, olhando para aquilo. Eu já sei que tem alguma coisa ali que eu não consigo enxergar, que elas estão enxergando. Porque eles têm, sim, essa capacidade, esse potencial, que eu acho uma coisa incrível. E isso nós também temos, tá? Eu tenho, você tem. Para você conseguir acessar esse estado, você tem que tirar o ruído mental. Ruído mental. E os gatos, você falou, por exemplo, aqui nós temos 3 no estúdio. Eles gostam de vir aqui.
Eles Olha gostam aí. de sentar aqui quando o Samuel não tá aqui ou eu tô aqui. Eles gostam de sentar nas cadeiras, eles gostam de ficar aqui. E lá em casa também tem a gata que ela gosta de ir, quando ela vai descansar, nos locais de conexão espiritual. Altar, alguma coisa, ela gosta de deitar ali. Então, você vê, não é à toa isso, né? É frequência mesmo. Eles vão sentir a frequência. Aí tem uma coisa que dizem, né? Os gatos, eles estão onde tem frequência negativa. Eu acho que isso é um mito, tá? Desculpa você aí, Ou né? eles podem Mas captar e ir lá resgatar alguma coisa, melhorar. porque é frequência, né? É frequência. Eles vão para o lugar, eles vão estar naquele lugar onde eles percebem ressonância, tá? Porque tudo é ressonância também. Eles estão super conectados com isso. Vão sentar no seu lugar porque tem ressonância com você, gosta de estar com você. Eu falei, eu tenho 2 gatinhas em casa. Uma gatinha é super conectada comigo e a outra é super conectada com meu marido. Então, é ele chegar, ela vai para perto dele e fica com ele no colo dele. Não vai pro colo de mais ninguém, é ele. E a minha outra, ela tá super conectada comigo. Onde eu vou, ela tá junto, tá do meu lado, fica pertinho de mim, porque eles escolhem também, né? Eles escolhem, então são aqueles que têm ressonância, eles vão se movimentar também por ressonância. De ficar perto, de ficar próximo, onde eles sentirem essa conexão com eles, né? Tem que fazer sentido ali para eles, que é por instinto, né? Os bichinhos. É verdade. Porque que nem o gato, às vezes a pessoa fala assim, ele vai pro lugar, né, que você fica muito no colo, então a pessoa tá negativa Nossa, demais então o eu devo tempo estar todo. muito negativo. Eu não saio do meu colo. É certo que eles percebem quando a pessoa está doente também. Eles sabem, né? Eles têm essa percepção porque muda a frequência. Então eles sentem quando a pessoa está doente. Eu fiquei doente um tempo antes de eu ter a QM, né? Eu fiquei mal. Minha gatinha não saía de perto de mim, nem um instante, ficava ali, como se estivesse cuidando mesmo. E é frequência e limpa a energia. Eles limpam Limpa. realmente a nossa E o energia, barulhinho que nosso eles fazem, né? campo. O ronronar também esse ruído, esse som, ele tem 432 Hz, sabia? Que legal. Que harmoniza, que tranquiliza e que... Por isso, quando você chega perto desses bichinhos, você se sente bem. Primeiro, porque eles não têm preocupação, eles não têm ruído interno, eles estão sempre nesse estado do bem-estar. Você se aproxima deles, você vai ficar bem também, né? É inevitável, e daqui a pouco você vai conhecer, não sei se Vou você já ver. viu lá, mas de vez em quando tá a porta aberta, ela sobe aqui, ela vem, passa É, aqui, às vezes vai, mia, escuta um miado em algum episódio, que bonitinha, né? e nós falamos sobre tantas coisas, né, e eu acho muito Uhum. interessante o título do teu livro, que é assim, coisas que a gente faz e põe tudo a perder. Como reprogramar sua mente e parar de sabotar, que tem o prefácio aí do Lucas Naves, que a gente falou também, Uhum. neurocientista, né? E esse livro ela me trouxe de presente aqui, ó, e ele já tem um selo de best-seller. Olha que beleza, ela fez uma dedicatória bem legal É. aqui para mim. É Uhum. um livro que é super interessante, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse livro também, Uhum. e sobre os seus trabalhos, maneiras que as pessoas podem encontrar, né? Tudo que você falou tem várias vertentes, né? Então Sim. fala um pouco pro pessoal aí. Uhum. Vou falar. Então, esse livro que eu trouxe aqui para o Fael é uma edição nova agora, best-seller, né? Alcancei esse selo, estou muito feliz por isso, né? Por esse livro ter uma boa aceitação. Então, são coisas que a gente faz e põe tudo a perder. A todo momento nós estamos fazendo coisas que põem tudo a perder porque fazemos escolhas erradas para as nossas vidas, né? Falei tanto aqui com você, né? A importância de fazermos boas escolhas, a importância da gente ter essa consciência do melhor caminho, buscar as oitavas altas. Então, esse livro ele trata disso. No seguinte contexto, onde você vai entender primeiramente pelo ponto da psicanálise, por que você fica sempre nesse padrão que se repete de fazer escolhas erradas para a vida. A partir do momento que você entende, você já começa a tratar, porque tem meditações ali que você vai fazer, cada capítulo tem uma meditação que vai levando você para níveis diferentes de limpeza mental, de limpeza emocional. Todas as meditações, elas têm um fundo de frequência que vai ajudar
a eliminar medos, eliminar traumas, dores emocionais, medos, preocupações, para deixar você em estado de harmonia. Então, são 10 estágios de processos de limpeza mental para você, então, conseguir sair desse padrão de coisas que a gente faz e põe tudo a perder e começar a ganhar, né? Começar a fazer coisas que façam você ganhar. Esse livro, ele tá na Wiclap e tá na Amazon também, tá? Se você quiser, é só procurar por lá que você vai encontrar. Então é só escrever lá, coisas que a gente faz e põe tudo a perder, da Drica Gomes. E também tem o teu Instagram, que é super movimentado, né? Que o pessoal pode acessar lá. Sim, no meu Instagram eu falo muito da neurociência da música, então tem muitos reels lá com música e explicação neurocientífica. Meu Instagram é Drica com K, Gomes, underline, Psique, P-S-I-Q-U-E. E eu tô começando agora a fazer também, além da Neuromusic, né, que é a minha marca registrada, Neuromusic, que é o meu trabalho com música para modular a mente, para reprogramar a mente. Agora eu estou fazendo o Neuromovie. Comecei com o Neuromovie agora, onde eu pego cenas de filmes de cinema e falo da neurociência daquele momento, daquela situação, né? Então, pela neurociência, eu vou explicando o que está acontecendo no cérebro da pessoa naquela cena que está acontecendo, porque geralmente são cenas que acontecem nas nossas vidas também, né? Muito interessante. A partir daí, a pessoa começa a se entender melhor e pode modificar algumas coisas no comportamento também. Olha, se você for lá na página dela, você vai ficar um tempão ali, porque tem muita coisa boa, pessoal. Então, eu recomendo. Vou deixar aqui na descrição também essas redes dela. Tem o Spotify também, né? Tem o Spotify é o Neuromusic, Drica Gomes. Lá são músicas com frequências. Você vai poder escolher a que você quiser para ansiedade, para você poder dormir, para você produzir dopamina, né? Sair da depressão, ter foco, tá tudo lá bonitinho nas listas das playlists, tá? Então é no Spotify, Drica Gomes Neuromusic. Gratidão pela sua participação, pela sua segunda participação aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz, Agradável Fael. demais conversar contigo, boas frequências, bons assuntos para as pessoas refletirem, né? Vamos já pensar numa terceira vez? Então, Sim, com certeza, porque esse assunto dá tanto pano para manga, né? Eu gostaria de falar com você aqui sobre realidades paralelas, né? Ainda levando essa questão da consciência e da mente, porque dá para desmembrar aqui em assuntos muito, muito interessantes mesmo. vamos né? falar sobre isso. Escreve aqui, eu quero, volta, realidades aí. paralelas. Escreve tudo isso aqui, pessoal, para a gente poder ter mais engajamento. E peço que você compartilhe também com o número de pessoas. Esqueceu do like lá no começo? Deixa agora. Movimenta aqui a inscrição, porque isso traz mais conteúdos legais para você. Isso contribui com a sua jornada e você tem acesso a mais conteúdos. Então, pessoal, lembre-se disso. Gratidão imensa. E eu peço que você deixe uma mensagem para quem acompanhou a gente até agora, para a gente finalizar com ela. Claro. Agradeço muito mais uma vez. Obrigada aí por você que assistiu aqui, que acompanhou. Eu espero que essas informações aí todas tenham chegado, feito ressonância com você, tenham movido ainda alguma coisa aí dentro, né? Esse é o meu grande desejo. Quero aproveitar também e dizer que se você quiser saber mais a meu respeito, eu tenho um programa na Rádio Mundial também. Esse meu programa na Rádio Mundial, ele vai todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã. Você pode me ouvir lá pelas ondas da Vibe Mundial, às sextas, às 6 da manhã. E no meu YouTube também, todas as sextas-feiras, o vídeo vai estar lá com o programa da Rádio Mundial, tá? Então, às 6 da manhã, às sextas-feiras, na Rádio Vibe Mundial. Te espero lá para a gente ter sempre um bate-papo sobre música, neurociência e consciência.